acontecendo aqui está na redação do Diário Catarinense, conversando com Stella Benetti, jornalista, colunista do Diário Catarinense, que realizou um projeto juntamente com a Fiesc para a edição de um livro sobre a indústria catarinense. Então nós vamos conversar com ela, saber um pouco desse belo projeto que ela desenvolveu. Tudo bem, Stella? Tudo bem, Jailson. Então, esse projeto que você desenvolveu com a Fiesc começou de que maneira, como é que surgiu a ideia e do que se trata o livro de Stella Benetti? Olha, foi uma sugestão do Dr. Glauco José Coste, presidente da Federação das Indústrias. Ele começou a observar que muitos empreendedores industriais catarinenses se formaram no Senai, que é a grande escola da indústria catarinense, e cases assim de sucesso nacional, internacional. E também tem a questão da indústria catarinense, toda ela que cresceu a partir de empreendedores, que começou com negócios pequenos. Então ele sugeriu que seria bacana colocar isso num livro. E como eu já fazia e faço ainda as entrevistas aos domingos, e muitos desses empreendedores foram entrevistados por mim, ele sugeriu que a gente reunisse uma boa parte dessas entrevistas para colocar, enfim, num documento só, essas histórias bacanas do estado de Santa Catarina. Então, no último encontro da semana passada lá na Fiesc, foi bem destacado esse seu projeto e assim, deu para perceber que a Fiesc tem um orgulho do que vai sair. Em que pé está, em que momento está a produção do livro? Olha, ele já está na gráfica, já está sendo rodado. Ele vai ser lançado no dia 21 de maio, na próxima quinta-feira. E ele vai ter uma distribuição dirigida, uma distribuição interna para os industriais de Santa Catarina, que fazem parte da Fiesc. E também nós vamos ter aqui no Diário Catarinense, eu também terei livros, né, dessa edição, né? Ela não, a princípio não vai para as livrarias. Mas é um tema interessante para as universidades terem isso lá, porque certamente tem cases, tem histórias ali, né? Dá uma ideia assim do conteúdo, né? O que você poderia dizer para o mercado acadêmico? Olha, o conteúdo é bem interessante, porque a princípio a gente fica pensando, são entrevistas feitas por um jornal, enfim, que já saíram, que estão na sua época, elas foram mantidas integralmente. Alguns dados de algumas empresas foram atualizados com uma nota assim no final, mas a maioria, as entrevistas ficaram do jeito que foram feitas, mas só que ela gera um grande impacto no momento que você olha todo aquele conjunto e você pensa, nossa, que bacana, que estado empreendedor, como Santa Catarina tem indústrias importantes, de qualidade, que fazem, enfim, centenas de produtos para todos os mercados. Assim, é um grande orgulho, a princípio, a gente vê quando olha tudo isso reunido, né? Então, mostra todos esses setores, ela apresenta também épocas, tem o perfil das entrevistas, né? Algumas, no início, elas tinham mais o lado pessoal do empresário, alguns pensamentos dele, elas eram entrevistas menores, tem numa outra fase que a entrevista ficou maior, que tem também um pouco do lado do empreendedor. Então, ela realmente é muito curiosa, a publicação. E tem também assim, as principais empresas estão lá. Quantas são? São mais de 80 entrevistas, mas no meio disso tudo a gente não pôde incluir todas. Algumas assim ficaram meio perdidas na edição, a gente pensou que estavam saindo, mas depois elas ficaram meio perdidas. Outras entrevistas não foram feitas, de empresas importantes até que não foram feitas porque é uma empresa mais fechada e talvez eu não tenha tido oportunidade de fazer ainda. Tem outras que não, enfim... Que ficaram fora porque não cabia, porque realmente é muito material. Nesse período são mais de 15 anos de coluna, eu fiz quase 700 entrevistas, não só de indústrias, mas de serviços, comércio, também de lideranças, entrevistas de especialistas de fora, mas sobre a indústria, mesmo assim, são muitas entrevistas. Então, a gente fez uma seleção e, em alguns casos, a gente incluiu duas pelo nome forte das pessoas,
tipo a Dudalina, por exemplo. Eu fiz questão de incluir a fundadora, a dona Adelina Rez de Souza, e também a Sônia Rez, atual presidente, que ela deu essa virada na empresa para o lado de fazer camisas femininas. No caso do grupo VEG, que é um grupo pujante, eu fiz questão de incluir a entrevista com um dos empreendedores, o seu Egon João da Silva, e também o Décio da Silva, quando a empresa fez 50 anos, assim, retratando uma situação mais atual da empresa. Então são histórias bem curiosas, assim, que enchem de orgulho Santa Catarina. E como é o título? É a visão da indústria, e depois, mais adiante, a gente explica que são entrevistas dadas para a coluna de economia de Stella Benetti no Diário Catarinense. E você tem noção da possibilidade de se transformar numa peça eletrônica, de fazer um livro, um e-book, alguma coisa? Olha, a gente está pensando, mas como essa publicação ela ficou bem pujante, assim, a gente fez uma diagramação bonita com fotos dos entrevistados, ela deu quase 500 páginas. Então, para uma publicação digital... 500 entrevistas, 500 páginas? É, bastante coisa. Então, para uma publicação digital, fica meio difícil, assim, colocar tudo isso direto no digital. E também, uma parte dessas entrevistas, as mais recentes, a gente coloca já no meu blog. Então, se a pessoa der uma gugada lá e procurar uma empresa assim, a Hering, vai achar uma entrevista da Hering que eu fiz. Se procurar bem, né? Claro, a Hering sai muito tá muito no mundo virtual, né? Mas elas estão lá, todas as entrevistas, as mais recentes estão lá, as mais antigas não estão. E já pensa numa segunda edição, numa atualização daqui a um tempo, para outras empresas, ou fazer uma versão mais moderna, mais dos dias de hoje, das empresas que estão com cases vencedores? Você tem muito conteúdo para isso. Olha, eu pensei, na verdade, esse é o primeiro livro que eu faço, só tinha feito trabalhos acadêmicos de formatura, aquela coisa bem... E aí eu demorei até, porque ocupa muito tempo, então foi uma experiência que, enfim, me preocupou bastante, mas no final eu vi que é legal, é fácil de fazer até, e a gente aprende. Então eu penso em fazer outras coisas, se for possível, né? Eu vou, enfim, pegar outros temas, definir outros temas, porque realmente a economia catarinense merece, tem muita coisa importante para ser divulgada. Portanto, quem quiser conversar com a Stella para fazer algum livro para a sua empresa, para a sua cidade, para a sua região, para o seu segmento, vocês sabem onde encontrar a Stella Benetti. Benetti, obrigado então, sucesso, parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigada, para você também muito sucesso. Obrigado.